Bem-vindo ao quadro Papo Hipnótico aqui do programa Moda.com. Eu sou Lu Duarte, hipnoterapeuta, e hoje eu vou desvendar os segredos da hipnoterapia para você. Aqueles mitos que tanto atrapalham, que faz com que uma pessoa não tenha coragem de fazer uma sessão de hipnoterapia. Se liga nesse papo hipnótico que eu vou ter agora com você. Muitos são os medos que envolvem a hipnoterapia. Eu confesso que na minha primeira vez que eu tive contato com a hipnoterapia, que eu me desloquei para uma sessão de hipnoterapia, eu senti medo. É fato. Para ser mais exata, eu agendei a sessão de hipnoterapia de um dia para o outro. E antes de ir, eu não contei para ninguém, salvo para minha secretária. Eu levei minha secretária a tomar um café comigo numa cafeteria e lá eu compartilhei para ela como se fosse um grande segredo. Eu disse a ela, eu vou fazer uma sessão de hipnoterapia agora. E ela me olhou com um olhar incrédulo e falou assim, o quê? Você tá louca? Você vai num negócio que você não conhece, que você não sabe, e se você ficar perdida na sua mente? Olha, a pergunta dela. Eu estava vivendo um quadro emocional muito gravoso, que estava desenvolvendo síndrome de burnout, mas eu já tinha um quadro de depressão, transtorno de ansiedade oculta. Quem aqui está vivendo esses sintomas ocultamente? Saiba que existe cura. Com a hipnoterapia, claro. Então, eu falei para ela, eu vou porque eu não suporto mais, eu preciso dessa ajuda. E eu me recordo com precisão que naquele dia eu não sabia para que caminho a hipnoterapia iria me levar. Eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu até acreditava que a hipnoterapia era poderosa porque eu tinha acompanhado os vídeos, lido sobre o tema, mas eu não sabia na concepção minha como que seria dentro da minha mente. Então eu senti medo sim de ficar perdida na minha mente, mas eu falei para ela, eu preciso dessa ajuda e eu vou. E eu me recordo que eu peguei R$250 e eu dei para ela comprar um presente. E por que eu presenteei ela naquele momento? Desnecessariamente. Eu já estava louca, rasgando dinheiro. Faço sempre essa brincadeira. Porque não tinha sentido eu dar R$250 para ela. Mas hoje eu sei por que eu ofereci aqueles R$250. Eu falei, compra algo para você. Eu queria dizer, se eu não voltar a ser aquela mulher que eu sou hoje, que você conhece, se lembre de mim com esse presente que você vai comprar. É como se eu estivesse me despedindo de mim mesma através do medo que eu estava vivenciando. Isso é saudável? Claro que não. Isso acontece? É claro que não. E é por isso que eu até peguei aqui, ó, esse livro do Michael Arruda, Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Ele tem algumas questões bem importantes aqui que ele desvenda, mais que eu desvendo todos os dias, mas eu faço questão de ler essas perguntas, porque são as principais perguntas. Eu não quero deixar passar nenhuma. Eu não quero deixar você com nenhum tipo de dúvida. Mas a primeira pergunta é, a pessoa hipnotizada perde a consciência? O que você acha? Quantas vezes você já assistiu o filme que você chorou? Eu lembro que quando eu assisti Titanic, no ano 2006, eu acho que foi no ano 2000. Acho que foi no ano 2000. Eu me recordo que quando eu assisti o filme Titanic no ano 2000, eu fui no cinema, lá em Curitiba, para assistir o filme. Tava lotado. Leonardo DiCaprio. Todo mundo queria assistir. Homens e mulheres queriam assistir aquele filme. Todos choraram. Todos saíram com o rosto inchado de tanto chorar. Eu saí com os olhos inchados e os lábios virados de tanto chorar o filme inteiro. Eu estive hipnotizada no decorrer do filme inteiro, principalmente na parte do naufrágio. Todos que estavam comigo estiveram hipnotizados. Significa dizer que eu não tinha controle da minha mente?
Que eu não tinha consciência? Claro que eu tinha. Mas eu me permiti me envolver naquele momento, naquela emoção. A nossa mente, ela entra no estado de transe com muita facilidade, várias vezes ao dia, é um estado natural da nossa mente subconsciente. Entrar no estado de transe. Quando você está dirigindo o carro e você atravessa um sinal vermelho e nem viu, quando viu já estava na outra quadra ou na sua própria casa, nem viu o trajeto que você fez, você estava no estado de transe. Quando você compra impulsivamente alguma coisa pela internet, ou numa loja, você está no estado de transe, está num estado alterado de consciência. Mas significa dizer que você perdeu a consciência? Não, de forma alguma. Então, uma pessoa que está hipnotizado dentro de uma sessão de hipnoterapia, ela tem controle da consciência dela, sim. A única diferença é que ela confia no terapeuta e ela segue esses comandos do terapeuta. A segunda pergunta é: a pessoa hipnotizada pode contar segredos? Diz aí, quais são seus segredos? Seus segredos geram dor para você? Porque se seu segredo gerar dor para você, eu vou falar que é importante contar numa sessão de hipnoterapia. Mas é obrigatório? Não. Eu já fiz hipnoterapia numa adolescente que ela havia sofrido abuso sexual, mas ela não queria citar o nome do abusador. Então, ou a gente inventa o nome, ou a gente só chama ele de abusador, ou a gente fala o fulano, não importa, coloca um codinome naquela pessoa. Ela não precisa contar esse segredo. Ela não precisa contar nem que ela sofreu violência sexual. Ela pode simplesmente trazer a dor dentro do processo de hipnoterapia sem contar. E por que ela não contaria? Porque ela tem total controle dentro da sessão de hipnoterapia. Então, não, você não contará esse segredo se não for pertinente. Se for pertinente para que você se liberte de um quadro angustiante de dor emocional que está te levando para depressão, transtorno de ansiedade ou coisa semelhante, e você quiser contar, você pode, senão não há necessidade. Tá? É lógico que eu, como neuropsicanalista, eu tenho habilidades de inquirir uma pessoa, mas ainda assim eu inquiro com respeito, com rigor, para que a pessoa não se sinta compelida de falar aquilo que ela não queira. Ela só vai falar se quer. A terceira pergunta é possível não voltar da hipnose? É possível ficar presa na mente? Não, não é possível. Existe sim o coma hipnótico. E quando acontece o coma hipnótico? É quando a pessoa entra num estado de transe tão profundo e a mente dela se sentiu tão confortável, tão prazeroso estar lá, que ela não quer sair, porque ela está no mundo confortável da mente dela. E aqui fora a realidade tem dores, tem desafios, tem obstáculos, né? Mas lá não, lá é confortável. Ou simplesmente quando ela sabe que tem que tratar coisas dentro da sessão de hipnoterapia, ela entra lá embaixo, lá na mente subconsciente, nas profundidades da mente dela, encontra um espaço de paz e permanece lá. Mas ela sai. Ela sai com comandos do terapeuta, ou então, se deixar ela por alguns minutos, algum tempo, ela voltará sozinha. Então, se durante uma sessão de hipnoterapia o teu terapeuta sofrer um infarto, você vai sair do estado de transe, porque tua mente vai estar em alerta, mesmo que você esteja num coma hipnótico. Dali a pouco você vai voltar e você vai socorrer o teu terapeuta, tá? Não tenha esse medo, não permita que esse medo impeça você de passar pelo processo de hipnoterapia e se curar das suas dores. Só quem tem mente fraca é hipnotizável? Não, absolutamente. Eu costumo dizer que a mente, quanto mais poderosa, quanto mais sagaz, quanto mais inteligente, mais habilidade ela tem para entrar no estado de transe. Porque ela tem controle do estado de consciência dela, ela sabe o que ela quer, ela sabe se ela pode, se ela não pode, então ela é decidida, ela se determina. Então, não é mente fraca, é mente que se permite e é mente poderosa. Quanto mais intelectualizado, quanto mais inteligente for, melhor, mais rápida a absorção do protocolo terapêutico e os resultados serão surpreendentes.
Isso é fato. Então, é um grande mito. Pessoa empoderada, pessoa inteligente são as que mais entram em estado de transe rápido e eficiente. É preciso acreditar para funcionar a hipnoterapia? Não, não é preciso acreditar. Precisa confiar no terapeuta. Precisa querer estar lá na sala de hipnoterapia, lá no consultório. Mas não que isso seja obrigatório. Eu vou narrar, inclusive, uma história para vocês que está no meu último livro. Aqui. Eu vou narrar, mais ou menos, o que aconteceu com a pessoa desse livro, do meu capítulo. Essa pessoa, ela é a prova viva de que não necessariamente a pessoa precisa querer passar pelo processo. Essa mulher que está narrada nessa minha história, ela foi até meu consultório para me usar como carta de despedida porque ela iria cometer suicídio naquela noite. Ela queria passar pelo processo de hipnoterapia? Não, ela queria me usar como carta. Mas ela passou pelo processo de hipnoterapia e teve um resultado surpreendente? Sim. Ela queria? Não. O que aconteceu então? Como que teve um resultado surpreendente? Porque eu tenho experiência, porque eu tenho habilidades, porque eu tenho aptidão. E eu consegui convencer aquela mulher a passar pelo processo de hipnoterapia usando hipnose em vigília. Foi só assim. E foi uma única sessão que eu fiz naquela mulher. E ela tá viva, linda, maravilhosa, espetacular hoje, tá? Então, essa pergunta, ela é bem eficiente, porém, a resposta é não necessariamente precisa acreditar para funcionar a hipnoterapia. Eu fiz a hipnoterapia num outro rapaz que ele não queria passar pelo processo, ele falava, mas eu não quero me curar, eu não quero me curar. E por quê que ele não queria? Porque se ele se curasse, se ele saísse daquele quadro de ideação suicida que ele estava vivendo, ele teria que encarar a realidade. E encarar a realidade seria encarar credores, encarar banqueiros, encarar a sociedade e resolver os problemas profissionais e empresariais dele. A mente dele não queria deixar, ele estava na zona de conforto e ele se via no fundo do poço, escondido lá no escuro, sofrendo muito, mas ele não queria sair. E como que eu consegui tirá-lo? Volta àquela questão, porque eu tenho habilidades profissionais, técnicas, muitas ferramentas que eu usei dentro do processo de hipnoterapia, da anamnese, para convencê-lo a ir para a sessão de hipnoterapia. E dentro da sessão de hipnoterapia, ele saiu do estado de transe 7 vezes. E eu o conduzi novamente dentro dessas 7 vezes, dando comandos, reprogramando, ressignificando e mostrando para ele que era possível ele resolver aquele quadro, desde que ele não estivesse vivendo a fuga, mas dentro daquela fuga estava um cantinho escuro, uma caverninha escura, num quadro de dor que era o caos da vida dele. E que o problema nem era tão grande assim, porque a nossa mente subconsciente, ela nos coloca em quadros gravosos de dor. A pessoa hipnotizada perde o seu controle? Não, jamais. Ela não perde o seu controle. Se a pessoa quiser levantar no meio da sessão de hipnoterapia, ela vai levantar, ela vai embora. Se algo estiver contra o gosto dela, se algo não fazer sentido para ela dentro das percepções da vida dela, não tem risco algum a hipnoterapia. Então não deixe os mitos falar por você. Não deixe a insegurança falar por você. Para de fugir de se tratar. Para de viver com essa depressão que te acompanha. Basta. Declare, basta. Porque agora você já conhece o poder da hipnoterapia, você já conhece a existência da hipnoterapia. Agora você já sabe que é possível reprogramar a sua mente para você ter uma mentalidade positiva, para você ter uma mentalidade liberta, curada, capaz, poderosa. Não importa qual que é a programação que você teve na sua infância, não importa qual é a programação que você vem carregando todos esses anos na sua vida, importa é que é possível se libertar, transformar, curar-se. E eu estou aqui. Até o próximo quadro do Papo Hipnótico.